Olá pessoal, bem-vindo ao Descomplicando Direito, seu canal descomplicado de Direito Civil aqui no YouTube. Na aula de hoje, irei tratar a classificação dos atos jurídicos, correto? Vamos lá? Classificação dos atos jurídicos, turma. Os atos jurídicos podem ser gratuitos ou onerosos. Atos jurídicos gratuitos são aqueles praticados independentemente de qualquer contraprestação, correto? São atos de mera deliberalidade, como as doações, os testamentos, entre outros, correto? Agora, os atos onerosos, ao contrário, pessoal, não se praticam por mera liberalidade. O agente que o pratica espera algo em retorno, como na compra e venda, na promessa de recompensa, entre outros, correto? Turma, os atos jurídicos podem ser também unilaterais, bilaterais, plurilaterais. Unilateral é o ato jurídico que se perfaz com uma só declaração de vontade, ok? É o exemplo do testamento, correto? Ato bilateral, ato jurídico bilateral, é o ato que necessita de pelo menos duas declarações de vontade de qualquer jeito, contrapostas. A compra e venda exemplifica bem a questão, pois enquanto um quer comprar, o outro quer vender. A vontade de um é contraposta a outro, ok? O ato jurídico plurilateral exige, assim como bilateral, mais de uma declaração de vontade. A vontade dos declarantes não é, contudo, contraposta. Uma não vem em sentido contrário à outra, correto? O melhor exemplo, turma, seria da sociedade. Os sócios, eles não têm vontade em sentidos opostos. No casamento, dá-se o mesmo, pensando que os nubendes querem a mesma coisa, caminham na mesma vontade, ou seja, de se casar, ok? Turma, olha só, há outro critério para diferenciar o ato bilateral do plurilateral. Segundo esse critério, no ato bilateral participam duas partes, no plurilateral, mais de duas partes. Assim, uma sociedade de sócios, né? Vamos pensar, uma sociedade de dois sócios seria então ato bilateral. Agora, de 3 ou mais sócios, ato plurilateral. Para essa teoria, o casamento não seria um ato plurilateral, e sim bilateral, considerando que participam duas pessoas, ok? Nessa categoria, então, interessam os planos da existência, da validade e da eficácia. Há atos que são unilaterais nos planos da existência e da validade, mas bilaterais no plano da eficácia, como a promessa de recompensa, que é ato unilateral de vontade. Lembra do exemplo da divulgação em redes sociais, recompensando alguém caso ache o seu cão perdido? A promessa de recompensa é um ato unilateral nos planos da existência e validade, ok? Quando o cão é encontrado, a pessoa lhe entrega esperando a recompensa. O ato naquele momento bilateralizou, ou seja, no plano da eficácia, a promessa de recompensa teve que se bilateralizar para produzir efeitos. Mesmo que nos planos da existência e da validade, quando ainda era ato unilateral, acabava por criar a obrigatoriedade do vínculo entre as partes, ok? Bom, uma grande observação importante, devemos deixar claro aqui. Há atos que sempre são unilaterais, qualquer que seja o plano. Por exemplo, os atos registrais, ou a emissão de um cheque, por exemplo. O cheque existe, é válido e eficaz, pouco importando que haja um acipiente além do emissor. Tanto que uma pessoa pode emitir um cheque a favor de si mesma, correto? É isso aí. Turma, os atos jurídicos podem ser também intervivos ou causa-mortes, correto? Vamos lá. Chama-se ato jurídico intervivos aquele que é destinado a produzir efeitos durante a vida das partes. Assim temos a locação, a compra e venda, o casamento,
a doação, entre outros. Bom, agora já o ato jurídico causa-mortes pressupõe a morte de alguém para produzir seus efeitos. Este é o caso, claro, de qual exemplo, turma? Testamento, do seguro de vida, por exemplo, ok? Turma, os atos jurídicos podem ser também principais ou acessórios. Ato jurídico principal é o que existe por si mesmo, ok? Independentemente aí de qualquer outro. Por exemplo, aí o contrato de compra e venda é um grande exemplo. Acessório já é o ato jurídico cuja existência dependa do principal. Não tem existência jurídica autônoma. Se o principal não existir, o acessório tampouco existirá. Aliás, também para os atos jurídicos é válida a regra de que o acessório segue o principal. Como exemplo, podemos citar a procuração. A outorga da procuração de A para B a fim de que este venda sua casa, por exemplo. Principal, vamos pensar, principal é o contrato de compra e venda da casa, correto? Acessória, porque dada a função da compra e venda, será a procuração em que confere a poderes a B para necessários aí atos de realizar negócio para se concretizar, né, a compra e venda. Se a compra e venda então for invalidada, turma, também será invalidada o quê? A procuração, pois o acessório segue o principal, correto? Turma, os atos jurídicos podem ser também formais e informais. Formal é o ato jurídico cuja realização a lei exija de regra a observância da forma escrita, seja por instrumento público ou particular. Em outras palavras, além da convenção, a lei exige uma formalidade. Exemplos de atos formais é o casamento, a compra e venda de imóveis, o testamento. O testamento tem formalidades. Vocês vão estudar em direito das sucessões. Informal, em contrapartida, é o ato cuja realização basta a emissão da livre vontade, ou seja, a lei nada exige, além do consentimento, para que o negócio se considere acabado. Assim, para que um contrato, por exemplo, de locação se considere celebrado, basta que as partes, locador e locatário, cheguem a um acordo, né? Façam um acordo quanto ao preço, ao reajuste, ao prazo, etc. Correto? Olha só, às vezes a formalidade envolve certas fórmulas verbais, como no casamento. Os atos formais são também chamados de solenes. A forma normalmente interessa no plano da validade. O ato que se externaliza de forma inadequada considera-se viciado, nulo. Pode ser o caso, entretanto, de que a forma seja tão importante aí a ponto de interessar no plano aí da existência, correto? Assim, turma, ocorre, vamos dar o exemplo do testamento. Se não seguir as solenidades legais, por exemplo, fazer um testamento através de vídeo, considera-se inexistente. Não, você precisa seguir como são as regras ditas para as formalidades do testamento, ok? Turma, os atos jurídicos podem ser também impessoais e intuito persona, ou seja, personalíssimo. Serão impessoais os atos jurídicos quando realizados independentemente de quem sejam as partes. Vamos dar um exemplo aqui. Quando eu compro um refrigerante num bar, pouco me interessa quem seja o comerciante, assim como a este pouco importa quem seja eu. Já nos atos intuito persona, que são os atos personalíssimos, a pessoa do agente assume relevância aí especial, muito importante, porque o ato se realiza em função de suas qualidades pessoais. É o que ocorre quando outorgo procuração a uma pessoa. Faço porque confio nela. O mesmo se dá com o testamento. Os herdeiros são nomeados intuito persona, ou seja, os herdeiros nomeados são aqueles herdeiros, são personalíssimos, não podendo o quê? Herdar ninguém diferente do acordado, correto? Turma, os atos jurídicos também podem ser causais ou abstratos. Causais são atos que estão sempre vinculados a uma causa. Será então, por exemplo, sendo ilícita, não, vamos pensar no lícito, tá? Sendo ela lícita a causa, será lícito o ato, correto? Agora, sendo ilícita, será também o ato ilícito.
Sendo defeituosa a causa, defeituoso será o ato. O ato de registro de escritura de compra e venda de imóveis é um ato jurídico causal. Assim, parem para pensar, se a compra e venda, por uma razão ou outra, for defeituosa e inválida, também não terá valor o registro. Conseguem perceber? Vejam, o ato de registro de escritura de compra e venda de imóveis é ato jurídico causal e acessório, correto? O mesmo não ocorre quando os atos jurídicos abstratos que lhe desvinculem da causa que lhes deu origem. Caso, vamos pensar aqui, ó. Caso assine um cheque em pagamento de uma compra, imediatamente o cheque dela se desvinculará. De maneira que se a compra e venda que deu causa ao cheque for anulada, o cheque continuará tendo valor. Terá que ser pago aí de qualquer maneira, turma. Principalmente se a gente pensar se ele parar na mão de terceiros que tenham recebido aí em pagamento, correto? Bom, os atos jurídicos, turma, também podem ser de disposição e de administração, correto? Vamos falar agora dos atos jurídicos de disposição e depois de administração. Ato de disposição é aquele que transcende a mera administração patrimonial. Os atos de disposição podem implicar perda patrimonial direta ou indireta, ok? De todo modo, importam quase sempre alienação de bens ou cessão de direitos. Assim, se um comerciante transferir seu ponto ou seu estabelecimento, estará praticando um ato de disposição, correto? Olha só, são ainda exemplos de ato de disposição. A venda seria um exemplo de ato de disposição. A doação é um ato de disposição. A troca, a alienação fiduciária em garantia. A hipoteca também, turma, é um ato de disposição. O penhor, o perdão da dívida, a transação, que é a negociação de uma dívida com concessões recíprocas, a submissão, que é a negociação de uma dívida em que o devedor ou credor simplesmente se submete à proposta da outra parte, dentre outros casos, correto? Diferente agora, turma, já do ato de administração, que restringe-se à mera administração patrimonial. Não implica perda patrimonial, tampouco alienação ou cessão de direitos. Quando um comerciante vende seus produtos, por exemplo, à clientela, não pratica ato de disposição, mas de mera administração. Afinal, parem para pensar, o objetivo do seu comércio é a venda de produtos. São também atos de administração a cessão em locação, a aplicação financeira em poupança, a cessão em comodato, dentre outros, correto? Turma, olha só, é importante, tá? Eu preciso deixar claro aqui para vocês que é importante essa distinção, tá? Do ato de mera disposição e de administração. Por quê? Visto que a capacidade exigida do sujeito para a prática de atos de disposição não é a mesma que a exigida para atos de administração, correto? Vamos dar um exemplo aqui. Pensem no pródigo. Ao pródigo interditado, por exemplo, aí, só se proíbem os atos de disposição. Dessa maneira aí, o pródigo possui fazenda, vamos pensar que ele tenha uma fazenda, não poderá vender as terras sem anuência do seu curador, por ser a venda das terras ato de disposição. O mesmo não ocorre quando põe à venda o produto da colheita da fazenda, que é ato de administração, não carecendo assim da autorização do curador. Olha a diferença, correto? Turma, os atos jurídicos também podem ser constitutivos e declaratórios. Bom, ato constitutivo é aquele que constitua uma relação jurídica, no sentido de criá-la, modificá-la ou extingui-la. Neste caso, fala-se em ato constitutivo negativo, em extingui-la, tá? A celebração de um contrato, ele cria, na verdade, uma relação que antes não existia entre as partes. Quando se pactua um aditivo contratual, a relação é modificada, por exemplo. Por fim, quando as partes de um contrato celebram um distrato, estão pondo fim a uma relação jurídica, correto?
Agora, os atos declaratórios, por sua vez, nada criam, nada modificam ou nada extinguem. Tão somente confirmam a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Desta forma, o ato de confessar uma dívida, por exemplo, não cria a dívida, apenas confirma a sua existência, correto? Turma, cuidando-se do ato jurídico constitutivo, a produção de efeitos ocorrerá a partir do momento em que for praticado, criando, modificando ou extinguindo uma relação jurídica. A emissão de um cheque é um exemplo típico, correto? Seu principal e habitual efeito é servir de ordem de pagamento para pôr fim a uma obrigação, o que só ocorrerá a partir do momento em que for emitido, correto? Não retroagindo. Parem para pensar nisso. Só ocorre a partir do momento em que ele é emitido e não retroage, ok? Agora, olha só. Nos atos declaratórios, a produção de efeitos retroage no passado. Se assinar um documento de confissão de dívida que deveria ter pagado há 6 meses e não paguei, o ato de confissão retroagirá 6 meses no passado, fazendo incidir aí juros desde a data em que deveria ter sido pago a dívida, correto? É ato declaratório. Bom, turma, chegamos no final da aula. A aula foi curta. Espero que tenham aprendido os principais tópicos apresentados aí para a classificação dos atos jurídicos, correto? Não se esqueçam de seguir o canal, curtir o vídeo e aguardo vocês no próximo tópico e no próximo vídeo. Bom final de semana para vocês. Até mais, turma!